Oi, pessoal. É, estamos aqui de volta, né, para mais uma aula. Só que dessa vez não será a aula 10, né? Nós dessa vez vamos fazer correção da atividade da aula 9 e também revisão. Por quê? Devido à questão do calendário, né, da Secretaria Municipal de Educação, né? Nós temos que terminar julho com a quarta avaliação feita. Como nós tínhamos feito dentro da nossa sequência a terceira, não tem como a gente avançar no conteúdo, não, a gente tem que fechar o primeiro semestre, né, com as 4 notas. Portanto, por conta disso, nós vamos fazer uma prova com um conteúdo um pouco mais reduzido. Não significa dizer que a prova será reduzida, mas o conteúdo vai ser reduzido, tá ok? Apenas eu vou colocar, claro que querendo ou não, quando a gente toca num assunto aqui, a gente vai sempre precisar voltar em capítulos anteriores, né? Porque, afinal de contas, todos os conteúdos, eles são interligados, eles não são soltos. Você só vê o quarto capítulo porque você aprendeu o terceiro, ou pelo menos ficou alguma coisa. Então, como ninguém me procurou tirando dúvida, imagina-se que estão sem dúvidas, né? Então, nós vamos fazer a correção. Próxima semana vocês vão fazer a quarta prova. O conteúdo vai ser reduzido, sim, né? Por essa questão que eu já falei, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Cite elementos que caracterizam o espaço urbano e o espaço rural. À medida que eu for falando, gente, eu já vou estar fazendo a revisão, mesmo que o que eu falar não seja resposta da questão, mas eu já vou falando, já vou fazendo logo uma coisa só. Bem, então, nós estudamos sobre o campo e a cidade, né, no Brasil, e nós vimos que o campo e a cidade são dois espaços diferentes. Ou a gente chama de espaço rural e espaço urbano. O campo, o espaço rural, a cidade, o espaço urbano. Mas aí pede aqui para caracterizar esses dois espaços, né? Citar elementos que caracterizam um e outro. Então, o que você sabe dizer sobre o espaço rural? O que tem no espaço rural? O próprio texto fala, né, que compreende o rural, ou seja, o campo. Compreende as áreas que tem fazendas, sítios, chácaras. São espaços onde são desenvolvidos principalmente, olha só a palavra, principalmente, não significa dizer que é somente elas, mas principalmente as atividades agropecuárias. E o que é agropecuárias? Plantações e criações de animais. E também o extrativismo, que é aquele extrativismo animal, vegetal e mineral. E o espaço urbano, ou a cidade, são as áreas que existem construções, estradas, casas, prédios, e onde a maior parte ou as principais atividades são indústrias, comércio e prestação de serviço. Essa é a resposta. Mas agora, falando um pouco mais deles, nós vamos voltar aqui. No espaço rural, existem os pequenos comércios, as vendinhas pequenas existem. Existem casas, paisagem criada pelo homem? Sim. Mas são estruturas diferentes, as casas são diferentes. Se é uma área de fazenda ou sítio, as casas são enormes, com áreas assim, ou quartos que se guarda materiais como arado,
enxada, materiais que são usados nas atividades de agricultura. Então, tudo é diferente. E as atividades principais? Qual é o setor que mais predomina no campo ou espaço rural? O setor primário. Que setor primário é esse? Aí a gente vai precisar voltar no capítulo anterior, né? O capítulo 3, que fala sobre as atividades econômicas no Brasil, que começa na página 356. Nessa parte, né, ou seja, na metade do capítulo, fala sobre essas atividades. A agropecuária, que é a agricultura e pecuária, vem falando sobre como essa agricultura é feita, que antigamente ela era de forma mais rudimentar, né, feita pela família, agricultura familiar, e tem também a agricultura moderna, que é onde é usado mais a tecnologia. E nós temos também o extrativismo, que é o mineral, extração de minerais, vegetal e animal. Extrativismo animal é a mesma coisa que pecuária? Não. Já falei, eu acho que 5ª vez que eu falo isso. Não é. Extrativismo é extrair da natureza do jeito que tá. Então, que tipo de animal eu extraio da natureza? Eu vou caçar um tatu. Tem gente que come. Caças, essas coisas. A pesca também, em boa parte dela, é extrativismo. Você não fez nenhum criatório de peixe, mas foi lá no rio, pegou um peixe, é extrativismo. E o vegetal, já dei vários exemplos, né? A questão inclusive o texto de vocês na página 359 mostra a colheita de uma palmeira de Jussara. Para quem não sabe, Jussara é o mesmo que muita gente chama de açaí. Tem uma diferençazinha no fruto? Às vezes tem em alguns, né? Assim, diferença assim, o tamanho, mas o gosto não muda. Eu digo porque eu já experimentei. Olha aqui, Jussara, eu fui ver a mesma coisa, açaí. Então, no norte é chamado de açaí, no nordeste e sudeste já tem alguns lugares que se chama Jussara, tá ok? Então, isso é extrativismo. O coco babaçu, o látex, né? É uma extração vegetal, claro que é usado na indústria, mas é extraído. E esse é o primeiro setor, é o que mais é usado no campo, no espaço rural. E no espaço, então, as outras atividades, então o espaço urbano, que é onde tem mais estradas, prédios, construções totalmente diferentes do espaço rural, e onde abriga as atividades do segundo setor, que são as indústrias de vários tipos, tanto faz alimentícia, de bens de produção, né? Bens de produção são aquelas indústrias que vai produzir equipamentos que vão para outras indústrias, por exemplo, uma indústria de uma máquina colheitadeira, de uma máquina que corta uma madeira. Então, indústria de bens de produção e de bens de consumo, como carros, né, que tem os consumos duráveis, né, e os não duráveis. Então, todo tipo de indústria é segundo setor. E atividades comerciais é terceiro setor, é propriamente do espaço urbano, e prestação de serviço, que são os serviços, que não é comércio, saúde, educação, embora você pague, mas não é comércio. Vamos para a segunda questão, e aí qualquer coisa a gente pode voltar no capítulo anterior, que foi um dos capítulos, que foi o capítulo usado para a terceira avaliação. Não vou cobrar todo, repito, algo que tenha a ver, eu vou sempre trazer e vou dizer a página. Segunda questão. O campo e a cidade estão interligados? Por quê? O texto diz aqui que o campo e o urbano, eles estão sim interligados. Agora, por quê? Aí diz que, mesmo eles apresentando características diferentes, né? Mas eles estão interligados, porque a cidade depende do que é produzido no campo.
é do campo que vem a parte alimentícia, né? Da agropecuária. Então, a gente precisa consumir, é vendido na cidade. Então, a cidade depende do campo, sim. E o campo depende da cidade do que é produzido do segundo setor, da indústria. As máquinas, a roupa das pessoas, medicamentos e das atividades de comércio, né? De outros produtos que eles não tenham lá no campo e da prestação de serviço, serviço bancário, depositar um dinheiro, pagar uma conta, fazer um empréstimo para investir lá na sua fazenda. Então, essa é a interligação dos dois espaços, tá ok? E terceira questão. Como a terra é distribuída ou usada no espaço rural? Na página 371, fala sobre como é o uso da terra, né, na questão do espaço rural. Como é que essa terra é dividida? Como ela é mais usada? Isso no espaço rural. Então, por exemplo, vamos dizer assim, um interior aí, um espaço rural aí qualquer do Piauí. Aquilo tudo não é só usado para lavoura, para criação de animais. Não, eles dividem. Então, como é que a gente pode dizer como é que é dividido? Você vai dar a resposta assim, que maior parte das áreas não podem ser utilizadas. O gráfico aqui na página 371 mostra isso, de azul mais claro, que eu expliquei também na videoaula, que são as áreas que não podem ser utilizadas. Então, a maior parte não é utilizada. Mas, de tudo que é usado, a gente vê que a maior parte é o que está de roxo, é usado com pecuária. Então, a maior parte das áreas no espaço rural é usado com pecuária. Tá ok? Pecuária. Em segundo lugar, o que está em vermelho, que é lavoura, ou seja, agricultura. E em terceiro lugar, áreas que ainda podem ser utilizadas. Então, quando o gráfico mostra aqui que existe uma grande área que não pode ser utilizada, que é o que está de azul, a gente pode imaginar que sejam as áreas que têm casas, que têm pequenas escolas, são áreas onde está a parte de construção, tá ok? A casa das pessoas, pequenos postos de saúde, são áreas que não podem ser utilizadas. Mas o restante eles utilizam para pecuária, na sua maior parte, e em segundo lugar para a agricultura ou lavoura. Então, se eu perguntar entre a lavoura e a pecuária, qual é a que toma mais espaço, vocês já podem e tem como responder que é a pecuária. Quarta questão. Quando e como aconteceu a modernização do campo? Então, o texto cita aqui que em meados do século XX, meados é metade do século XX, a agropecuária se desenvolveu no Brasil, né? Ainda era de forma tradicional, práticas de queimada, de fazer a roça, né? Aí queimava, deixava passar uns meses até o solo para fazer uma nova plantação. Mas a partir da década de 70, vocês vão contar uma história. Aqui eu já estou dando a resposta. Mas a partir da década de 70, essa prática passou a ser de uma forma mais moderna, né? O campo, ou seja, o espaço rural, passou a também usar a tecnologia. De que forma? Com a forma de novos adubos, fertilizantes, sementes mais selecionadas. Aqui, por exemplo, uma semente de uma uva que cresça um pouco mais, ou uma uva sem semente, e assim modificando, sementes modificadas, né? Máquinas e outros implementos agrícolas, tudo para melhorar. E na pecuária também da mesma forma. A criação de animais também teve a ajuda dos usos de medicamentos para o animal, para melhorar a sua genética,
Por exemplo, vou dar uma vitamina aqui para essa vaca, para ela produzir um leite mais gorduroso, para eu poder tirar, né, aquela, para fazer um queijo, e assim ele foi tentando modificar vacinas, rações, né, com mais vitaminas. Então, ainda 1950 ainda tinha a prática de queimadas, né? E o uso de fertilizantes nesse período, 1950, 1960, era um pouco reduzido. Usava, mas não era da mesma forma. A partir da década de 70 é que essa prática se tornou bem mais comum e mais acessível, tá ok? Porque a agricultura passou a ser produzida não só para o consumo da família, passou a ser produzido para vender para o mercado externo. Quinta questão. Quais os contrastes encontrados no campo? Então, no campo, até então a gente está estudando campo. Quais são os contrastes do campo? Um dos contrastes são as grandes propriedades, né? Juntamente com as sempre próximas das pequenas propriedades, né? Ou áreas em que a maior parte da família, ou seja, aquela família grande que tem muita gente, fica com pequenas propriedades, e uma família bem menor, ou seja, dos ricos proprietários, ficam com grandes propriedades, né? Então, aquela área, aquelas pessoas que mais trabalham, elas não têm um espaço maior para trabalhar. E isso é um dos contrastes. O outro contraste é a questão de que muitos trabalhadores não têm acesso a grandes tecnologias, como o texto mostra aqui, uma foto de um trabalhador rural, usando uma técnica bem mais diferente do que um trabalhador usando uma máquina moderna. Então, aquele que usa a máquina moderna, ele termina saindo com vantagem, porque ele consegue produzir mais rápido, colher mais rápido e vender mais rápido. Então, esses são os contrastes que existem no campo. Sexta questão. O que foi o êxodo rural? Isso ainda acontece? Então, aqui está falando mais da questão do êxodo rural, né? O que foi o êxodo rural? O texto diz aqui na página 373 que é a migração de um grande contingente, ou grande número de pessoas do campo para a cidade. Quando que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Devido à modernização da agropecuária. Isso fez com que as máquinas foram chegando, as pessoas foram vendo que não sabiam operar as máquinas, ou não tinha condições de comprar as máquinas. Aquele que não sabia operar a máquina e nem tinha terra para trabalhar, terminava mudando para onde? Para a cidade, para encontrar emprego de uma outra forma. E aquele que até tinha terra para trabalhar, mas não tinha condição de comprar as máquinas, ou eles terminavam vendendo as suas terras bem barato, de um preço bem menor do que o que ela realmente vale, para poder comprar casa em outro lugar, na cidade. Aí foi que foi surgindo as periferias, né? Porque uma pessoa que vem do interior, com pouco dinheiro, já vendeu a terra barata. Quando ele vem para a cidade, ele não vai morar no centro. Muitas vezes ele não encontra casa no centro, ele vai comprar nos bairros mais afastados. E daí foi surgindo as favelas, as periferias. Mas isso a gente vai ver mais à frente quando a gente estudar sobre espaço urbano. Então, esse êxodo rural aconteceu basicamente nesse período. E por isso até foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural, né, em 1963. Quando regularizou tudo, aí foi que as pessoas foram procurando outras formas de trabalho. Isso ainda acontece? Sim, isso ainda acontece. É exatamente por isso que existe a questão da estrutura fundiária, né? Que é a forma como essas propriedades estão organizadas, né? E distribuídas pelo país. É por isso que existem esses movimentos de trabalhadores sem terra, que eu não coloquei nenhuma questão, mas aqui na página 375 a gente falou. Esses conflitos, é por isso que existem esses conflitos.
É porque ainda existe essa mudança, essa saída. O êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Ainda existem e as pessoas não têm terra para trabalhar, não têm terra para morar e termina, né, surgindo esses diversos conflitos. Bem, nós corrigimos a atividade e eu só vou voltar aqui em alguns trechos do capítulo 3 que precisa ou que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Bem, então assim, o que é que favoreceu também essa agricultura, né? A produção, né? O que é que favoreceu a partir da modernização do campo, em 1970? O que é que favoreceu? Por que as pessoas foram atrás dessas tecnologias? Porque eles viram, né, que as estradas, né, tinham sido construídas, as rodovias, que isso está na página 362, os meios de transporte e a integração do território brasileiro. Foi devido à construção dessas novas vias de transporte, né, as rodovias, as ferrovias, hidrovias e também as aerovias, que são bem mais recentes. Isso fez, eles viram, agora tem como eu levar aquilo que eu produzi, eu vender para um outro país, até porque tem a aerovia, tá? E tenho as hidrovias, grandes navios, grandes portos. E isso fez com que eles vissem que, não, então se tem, eu agora posso levar para vender em outro local. Então foi devido a essas estruturas que foram mudando, né? E da mesma forma, o comércio. O comércio, ele só cresceu, né? Isso no espaço urbano. Ele cresceu exatamente porque viu que tinha condições de crescer. E da mesma forma, como aconteceu o êxodo rural, essa questão do êxodo rural que a gente viu no capítulo 4, ele só aconteceu também porque as pessoas também necessitavam de serviços, né, do quarto setor, da prestação de serviço, que está na página 361 do capítulo 3. Precisavam de serviços, né, de serviços de saúde, serviços bancários, e então eles não tinham como resolver no espaço rural. E eles se viam, né, como que, eu tenho que ir para a cidade, vou fazer uma consulta, um tratamento, eu vou precisar demorar, então eu vou terminar ficando por lá. Então, gente, para essa quarta avaliação, eu vou explorar um pouquinho do capítulo, o final do capítulo 3, que é da página 356, a importância das atividades econômicas do Brasil, e também parte do capítulo 4 que a gente viu nessa videoaula 9, tá ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só assistam a aula e leiam o livro. Se vocês ainda tiverem dúvida, apesar de estar tão bem explicado aqui, me procurem até véspera da prova. Não me procurem com a prova em mãos, porque eu não responderei, porque afinal de contas vocês estarão fazendo a prova, tá ok? Então, qualquer dúvida, qualquer problema, podem me procurar. Até mais.